Olá, ouvintes, irmãos de jornada, me chamo Niarquios e hoje tenho mais uma vez a grata oportunidade de dirigir a palavra a vocês. Vamos começar nossa mensagem de hoje com uma prece. Inspiremos bem fundo e vagarosamente expirar. Vamos permitir sentir o oxigênio nutrir em nosso corpo à medida que nossos corações e mentes se serenam. Elevemos nosso pensamento ao alto, a causa primária de tudo que existe, e vamos ser gratos pela oportunidade do corpo físico, gratos pelas adversidades que se fazem presentes em nossas vidas, gratos pela oportunidade de convívio em família, pelo alimento em nossa mesa, gratos por toda a benevolência que recebemos, gratos pelo que nos perdoam as falhas. Gratidão, Pai, por toda e qualquer oportunidade de nos tornarmos criaturas melhores. E assim, vamos à reflexão do dia de hoje, cujo tema é perfeição. Nossa compreensão de perfeição invariavelmente nos leva a comparações com algo superior nos quesitos que observamos. Para os admiradores das artes, contemplar as pinceladas de um quadro como a Mona Lisa, ou os detalhes de uma escultura de pedra, faz com que se julgue os rabiscos de um aprendiz com um olhar muito mais crítico. Isso é perfeição. Um estudante em sua juventude, diante de seu mestre, tem o seu conhecimento com pura ignorância. Isso, de certa forma, também é perfeição. Uma criança, diante dos adultos, os vê como gigantes dotados de força e sabedoria, seres perfeitos. E nós, enquanto criaturas em evolução, como nos avaliamos? Para embasar nossas reflexões, vamos recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial. Tomado ao pé da letra, essa fala assume a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeito quanto o Criador, ela se torna igual a este, o que é inadmissível, o que não é possível. Devemos ter em mente que os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essas nuances. Portanto, limitou-se-lhe a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Essas palavras devem ser entendidas no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e a que mais se aproxima da divindade. Em que consiste essa famigerada perfeição? Ora, pois, quando Jesus nos diz para amarmos nossos inimigos e fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, ele mostra que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica na prática de todas as outras virtudes. Tudo que foi praticado, norteando-se pelo orgulho e egoísmo, é contrário aos elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência e a abnegação, o devotamento. A lição do amor ao próximo, quando este próximo é até mesmo nosso inimigo, demonstra grau de superioridade moral e a esta nos mostra que a perfeição está diretamente associada. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, do que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na maior pureza. Se ele interroga a própria consciência de seus próprios atos, a si mesmo se perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros aquilo que gostaria que lhes fizesse. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem sua permissão, nada acontece. Ele submete à vontade a todas as suas coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida
todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz bem pelo bem, sem esperar retribuição alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer de tosse dos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigia. Enfim, seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si, para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. Quem diria? O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita-nos os outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho ou desprezo a suscetibilidade de alguém, que nunca recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. O homem de bem não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz de rebuscar os defeitos alheios, nem ainda de evidenciá-los. Diante de tal circunstância, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às custas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que mais prejudicial o emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade, benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, não para os esmagar, como seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduz. Bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados expostos, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, porque se traduz no outro. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. E assim, meus irmãos, encerro a mensagem de hoje, desejando uma excelente semana e, mais uma vez, busquemos a perfeição.
Até a próxima oportunidade.